Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, uma decisão com impactos incalculáveis para a política, para as eleições de 2022 e também para a Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula impostas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada até o final de 2018 pelo juiz Sérgio Moro. Lula agora é ficha limpa e poderá se candidatar às eleições de 2022. E inaugurou um novo quadro no cenário político na quarta-feira, quando fez um longo discurso com críticas contundentes ao governo Bolsonaro, e a gente viu que o governo sentiu um pouco o baque. A absolvição de Lula verdadeiramente já era esperada, mas todos imaginavam que a decisão viria no processo sobre a parcialidade de Sérgio Moro. Gilmar Mendes pediu vista desse caso em 2018 e avisou aqui no Jota que seu voto se restringiria apenas à condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Sendo assim, se esse caso fosse o primeiro a ser julgado, Lula teria, claro, uma vitória importante, mas ainda continuaria com a ficha suja em razão das outras condenações. Fachin, portanto, em decisão individual, limpou a ficha de Lula. Essa foi a consequência mais clara, mas aos poucos foram aparecendo outras. Moro estaria livre da acusação de parcialidade e a decisão de Fachin protegia de alguma forma outros tantos processos da Lava Jato? Também começaram as hipóteses sobre por que Fachin anulou as condenações de Lula somente agora, se esses argumentos vinham sendo expostos pela defesa de Lula desde 2016. Nosso time completo vai tentar responder essas e tantas outras perguntas. Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. E ao final do programa, nós vamos eleger um fato, uma decisão ou uma personagem da semana, além das óbvias. Tomás, eu queria começar por você, para a gente tentar responder a pergunta que nem o ministro Fachin respondeu em entrevista ao Jota. Por que só agora? Por que só agora a decisão de anular as condenações de Lula, com base no argumento de que a 13ª Vara não era competente para julgar as acusações contra o ex-presidente? Olá, Recondo, Juliana, Diego. Então, vamos, só vai ser uma discussão mais ampla, né? Vamos começar tentando ver da maneira como o próprio ministro Fachin justifica por que agora, né, no voto. A maneira como ele justifica envolve duas questões. Ele diz que só agora essa questão foi colocada, né, como objeto de um habeas corpus para ele, mas mais especificamente explicar por que agora, né, já que ele é o relator de tantas ações no Supremo, de todas as ações relacionadas com a Lava Jato no Supremo, né, há tanto tempo. A justificativa dele é que o Supremo foi estabelecendo no decorrer do tempo, e isso vem desde 2015, pelo menos, uma divisão, um marco divisório na competência de Curitiba, né? E basicamente, para a competência ser de Curitiba, né, o que a gente chama de Lava Jato, para ser especificamente Lava Jato, para ser Curitiba, teria que ter a ver com a Petrobras. E que se não tem a ver com a Petrobras, a competência não é de Curitiba. E que isso foi sendo feito em vários casos no decorrer do tempo. Que ele próprio votou vencido em alguns desses casos, né? Mas que com o tempo ele aceitou que essa é a jurisprudência pacífica da turma e do Supremo, de maneira geral, e que ele basicamente
aceitava esse fato, e existe uma permissão para que, quando é um caso de jurisprudência pacífica, que o próprio relator simplesmente afirme a jurisprudência e decida dessa maneira. Né? Isso é interessante porque isso é algo que a gente já vinha antecipando. Né? Então, por que o ministro Fachin decidiu só agora? A gente ainda vai discutir sobre isso. Mas que isso é um problema com o qual o Supremo ia ter que lidar no decorrer dos casos é o que a gente antecipa faz tempo, por conta da peculiaridade da Lava Jato. Né? O fato da Lava Jato acontecer simultaneamente no Supremo e na primeira instância, e daí vai subindo, né, em instâncias com os recursos, cria, e por conta em grande parte da questão do foro também. Né? O Supremo, ao contrário do mensalão, o Supremo na Lava Jato decidiu que só ia julgar no Supremo, originalmente, quem tivesse foro no Supremo mesmo. E que as outras pessoas envolvidas que não tivessem foro seriam julgadas pelas instâncias inferiores. Então a Lava Jato foi fatiada. O que aconteceu com isso é que, conforme esses casos que estão em instâncias inferiores vão chegando no Supremo de alguma maneira, o Supremo, às vezes, né, fica com esse caso, resolve o caso no mérito, mas em algumas situações o Supremo simplesmente decidiu que o caso não era de Curitiba e mandou para outros lugares. Então a gente tem uma lista, eu acho que você, talvez seja a melhor pessoa para rememorar isso, de vários casos relevantes que chegaram no Supremo e o Supremo mandou para o Rio de Janeiro, mandou para Pernambuco. Na data de ontem, em 8 de março, deferi na ordem de habeas corpus 193726, ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais, cujos números aqui indico. A primeira conhecida como Triplex do Guarujá, a segunda como Sítio de Atibaia e a terceira como sede do Instituto Lula e uma quarta conhecida como Doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declarei como corolário e por força dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, a nulidade. A gente fez uma lista de 20 decisões nesse sentido já do Supremo, encaminhando ou para a Justiça do Distrito Federal, o caso da refinaria de Abreu e Lima, se não me engano, para Pernambuco, o caso de Romero Jucá veio para Brasília. Então, de fato, já há 20 decisões do Supremo encaminhando para outras instâncias, para outros juízos, casos da Lava Jato. E isso coloca uma segunda pergunta, né? Que não é só uma coisa a gente perguntar por que só agora anulou, né? Tudo, né? Porque anulou, porque as coisas que estão adiantando. O Lula já foi preso, né? Condenado. Uhum. Porque só agora foi feito isso no caso do Lula, né? Considerando que, por que não, conforme esses outros 20 casos, por que o caso do Lula não foi enviado para o Distrito Federal num momento muito anterior, né? De novo, daí a gente entra em mais detalhes. A resposta do Fachin é que essa questão só chegou para ele agora, e mais especificamente que ele só está se submetendo a esse entendimento, com o qual ele não concorda, nesses termos, nesse momento. Então, assim, essa é a justificativa do ministro Fachin, do voto. E sendo, Tomás, que há outros casos relacionados ao presidente Lula, já em outros juízos, né? Por exemplo, vou lembrar a compra dos caças e a acusação de que teria tido dinheiro, propina, etc., baseado, se não me engano, na delação do Palocci, está tramitando em Brasília. Tem outro caso na Justiça Federal de São Paulo. Mas esses especificamente permaneceram em Curitiba. E a gente pode, inclusive, lembrar daquele conflito que, inclusive, gerou uma situação, né, de bronca pública, porque houve conflito em relação, especificamente, acho que foi Atibaia, se não me engano, entre os promotores do Estado de São Paulo e a Lava Jato de Curitiba. Verdade, né? verdade. Agora, eu queria perguntar para a Juliana por que exatamente nesta semana, porque o Tomás falou o porquê agora, e aí só lembrando, esse habeas corpus chegou ao Supremo em novembro do ano passado, dia 4 de novembro, no dia 5 o ministro afetou o plenário, mas não liberou para julgamento. E agora, em março, ele decide, no dia 8 de março. O que a gente ouviu, Juliana, dentro do Supremo, e isso foi relatado por alguns ministros, é que o ministro Fachin teria um certo receio de que a turma pudesse julgar, primeiro, a suspeição
do juiz Sérgio Moro, e que isso teria consequências incalculáveis para a Lava Jato, poderia se espraiar para outros processos da Lava Jato. E que decidiu na segunda-feira, porque na terça-feira tinha uma sessão de turma e o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do processo, poderia levar em mesa. Mas, de qualquer forma, fica uma coisa meio mal parada, porque o ministro Gilmar disse que não ia levar agora, e a gente estava conversando aqui, antes de a gente começar a gravar, né? Tem verossimilhança essa tese do ministro Gilmar, porque, primeiro, ele divulgou um voto para a gente de 70 páginas, logo depois do julgamento na turma. Depois veio um voto de 78 páginas, e depois, ao final, no fim da noite, um voto de 102 páginas, mostrando que o voto dele não estava completo na hora da sessão. Então, eu queria te perguntar, por que você acha que foi só nesta semana? Olá, Recondo, Diego, Tomás. O Tomás, acho que enfrentou aí a grande questão de por que essa questão, né, da incompetência está sendo enfrentada agora nos termos do voto do Fachin. E aí a gente pode se perguntar por que esse caso específico, e não a grande questão sobre incompetência, que podia estar colocada ainda que lateralmente, né, em outros casos que já foram julgados pelo STF, por que esse caso específico foi decidido dessa maneira que, como você falou, ficou meio esquisita, né? Pareceu meio assoberbada por meio de uma decisão monocrática numa segunda-feira. Como você disse, o trâmite do caso ele não parece excepcional, né? Um caso que chegou no Supremo relativamente recentemente, em novembro. Então, não espantaria uma decisão agora ou até mais para frente, né? Nesse caso, para quem está acostumada com o tempo do Supremo. Mas o que é curioso é que uma decisão monocrática numa segunda-feira, como você frisou, parece trazer, né, um elemento de urgência, né? O ministro não pôde esperar uma decisão colegiada, mas é curioso porque ele não pediu uma decisão colegiada, né? Ele não chega a pedir pauta para o plenário. Então, ele afeta ao plenário em novembro, ou seja, tira ali da possibilidade da turma decidir, mas não pede para que isso seja decidido no plenário. Então, essa urgência que aparece agora também fica como uma incógnita, né? Que pode ser justificada, como você apontou, por essas dinâmicas internas do tribunal, de querer passar à frente de uma outra decisão, de um outro ministro, né? Em que um outro ministro estava protagonizando, no caso, o ministro Gilmar Mendes, em razão de um objetivo que se queria atingir. Então, fica um pouco esse elemento. E a gente também se pergunta se, no primeiro momento, quando o ministro Fachin afetou esse caso ao plenário, ele tinha uma outra expectativa de resultado, né? Porque o posicionamento dele pela anulação não parece que seria derrotado na turma, né? Exatamente. Então, possivelmente, talvez não fizesse diferença na linha do argumento dele se ele levaria para a turma ou para o plenário. Então, será que, é claro, uma especulação, naquele primeiro momento, quando ele afeta o plenário para tirar da turma, ele tinha uma expectativa de um outro resultado, ou ele mesmo tinha expectativa de um outro voto que ele daria naquele momento, e aí as circunstâncias poderiam ter feito essa mudança de posicionamento? É uma pergunta que fica em aberto e que surge justamente em razão dessa dinâmica que chama um pouco a atenção. E, Juliana, se não me engano, ele poderia ter afetado o plenário também agora. Tipo, semana passada ele não precisava ter afetado o plenário logo que o habeas corpus chegou, mas ele fez isso no dia seguinte. Então, de fato, suscita algumas dúvidas, e afetar o plenário logo no começo parecia que ele demandaria uma decisão colegiada. E o ministro Fachin costuma levar para o colegiado várias de suas decisões. Não é o ministro de ficar decidindo questões dessa monocraticamente, apesar de o habeas corpus permitir isso, né? Tomás, você ia falar algo? Não, eu ia enfatizar isso, porque eu acho que vale a pena destacar para o ouvinte que é essa contradição entre, se o ministro Fachin levou para o plenário e a justificativa é porque isso é tão relevante, tão importante, que precisa de uma decisão colegiada, parece que a importância e relevância superavam a urgência, né? Pois é. Se depois ele decidiu que isso era um caso tão pacífico, e como é um habeas corpus, e portanto a questão é urgente, que ele pode e deve decidir monocraticamente, parece que então a dúvida que fica, eu acho que explicitar ele poderia ter feito essa decisão, poderia ter dado exatamente essa decisão em novembro, né? Então talvez a dúvida que a gente tenha
O que aconteceu entre novembro e março que fez com que ele desse essa decisão em março e não em novembro? Foi algo na compreensão do ministro Fachin sobre o caso? Né? Foi o fato de que ele diz que ele se rendeu ao entendimento do tribunal. É que esse se render aconteceu nesse período? Em novembro ele não tinha se rendido ainda, em março ele se rendeu? É isso? Ou tem a ver com, estrategicamente, entre a importância de ser decidido pelo colegiado e a importância de ser decidido quanto antes, por mais que ele achasse importante ser decidido pelo colegiado, em algum momento em março, ele chegou à conclusão de que era mais importante ter a decisão quanto antes do que esperar o colegiado por essa. Essa é a dúvida. Né? Eu não estou falando nada que o Juliano não tenha falado, mas eu queria enfatizar não, só um esse adendo. ponto. Pesa um pouco para a sua segunda hipótese, né, para a sua segunda possibilidade, o fato de que ele se rende ao entendimento do tribunal, mas ele não se rende. Né? Ele o tempo todo marca que ele está decidindo isso apesar da posição pessoal dele. Então, Exato. Não é que ele foi convencido, e ele faz questão de frisar isso, do argumento do tribunal. Não é que ele mudou de opinião, né? Ele apenas decidiu seguir o entendimento do tribunal. Como você falou na sua primeira fala, vem desde 2015. E só para lembrar aqui também um pouco da tramitação, a defesa do ex-presidente Lula pediu a incompetência da 13ª Vara 68 vezes, na primeira instância, na segunda instância, e aí houve o pedido para o STJ, e esse habeas corpus vem depois da decisão do STJ, que recusou esse argumento. Então, a pergunta também que a gente fez para o ministro Fachin, mas ele não quis entrar muito nessa celeuma, foi o que aconteceu do Supremo para baixo, que não analisaram a incompetência, mesmo já com essa jurisprudência do Supremo. Essa jurisprudência já existia, mas o STJ negou esse pedido, entendendo que sim, Moro e a 13ª Vara eram competentes. Queria chamar o Diego para essa conversa, porque tem outro timing aí nessas idas e vindas do Supremo, nessas jogadas, que é desse caso da suspeição de Sérgio Moro e o pedido de vista que ia completar 3 anos do ministro Gilmar sobre esse caso. Diego, como é que você insere esse HC sobre a suspeição e esse pedido de vista do Gilmar nesse cenário todo? Acho que o Supremo faz a gente, muitas vezes, esquecer que a unidade de análise importante nem sempre é a questão. A questão da incompetência aparecia em outros processos, aparecia no debate público, aparecia nos argumentos dos advogados, mas o ministro Fachin está dizendo que o processo específico é bem mais recente do que a entrada da questão na pauta pública nacional. Né? O Supremo é tão flexível, às vezes, com como lidar com as questões em diferentes processos, que a gente pode se esquecer de que, em algum momento, isso pode ter limite. Agora, um caso em que, de fato, a questão e o processo chegaram há muito tempo ao Supremo é esse da suspeição do Sérgio Moro. Né? Esse HC que foi decidido agora, logo depois da decisão do ministro Fachin, ele chegou ao tribunal em novembro de 2018, começou a ser julgado, né, em dezembro de 2018, quando os ministros Fachin e Carmen deram seus votos, e olha o que aconteceu de lá para cá. Né? O ministro Sérgio Moro já tinha aceito ir para o governo, mas o governo Bolsonaro ainda não tinha oficialmente começou, Sérgio Moro, né, virou ministro. Meses depois, ele sai no ano seguinte, a Vaza Jato começa a divulgar suas mensagens, né, em meados ali de 2019. O ministro Sérgio Moro sai do governo, o tribunal muda a jurisprudência sobre a execução provisória, né? Ou seja, nesse período você vê o réu... Muda sua composição. Muda sua composição, o ministro Celso de Mello sai, entra na turma o ministro Nunes Marques, o réu estava preso, ficou solto, né? Então aconteceu muita coisa, um outro país, né? A pandemia também acontece, mas antes mesmo dela acontecer, muita coisa já tinha aparecido, né? Mais de um ano desse HC sem ser julgado, sem o julgamento continuar no tribunal. E... Diego, me permite só um corte aqui. Claro. Desculpe interromper seu raciocínio, mas é interessante que o HC começa com a urgência do réu preso, e ele vai perder, como você disse, a urgência porque o Lula já tinha sido solto com base na jurisprudência sobre execução provisória, etc.
Então, ele começa urgente. Em 2018, quando o ministro Gilmar pediu vista, ele era urgente. Ele hoje não é mais urgente. Até para a gente ver o calendário, se esse HC tivesse sido julgado em 2018 naquele cenário, a dúvida é se teria um resultado como o ministro Gilmar agora pleiteia ou não. Mas, enfim, em 2018 ele era urgente. Sim, e o controle desse julgamento do timing estava nas mãos do ministro Gilmar, né, nesse período. Então, a gente ouviu muito essa pergunta, por que só agora para o Fachin? Acho que o Fachin, você pode fazer novas perguntas, a resposta que ele deu, mas ele tem uma resposta que me parece objetiva. Quem não tem uma resposta objetiva, para mim, seria o ministro Gilmar, porque tem que explicar de uma forma mais detalhada, né, por que, então, levou tanto tempo para você julgar esse HC. E quando você falou, Felipe, que não tem a urgência do réu preso, sem dúvida, concordo, dado o objetivo que faz diferença para o julgamento de um HC, mas a urgência da questão política, né, a urgência da questão pública relativa à suspeição do Moro, eu sei que não é esse o seu ponto, estou complementando, né, que tem aí uma urgência que não diminuiu, né, que sempre esteve presente, sempre foi uma questão debatida, sabia-se que isso teria um grande impacto sobre as decisões de operação, e, no entanto, né, fim de 2018, 2019, 2020, quase 3 anos aí desse processo aguardando julgamento. Então, essa é uma pergunta importante. Mas, também. Diego, para você, as explicações do ministro Gilmar não te convenceram? Ele falou da pandemia, ele falou de necessidade do colegiado. Eu já sei a sua resposta, mas queria te ouvir. Eu sei que não te convenceram. A minha resposta é não me convenceu, né? Porque com tanto tempo, tantas mudanças, tantas alterações, mas um período tão dilatado em que esse processo não foi levado para julgamento, eu acho que a resposta é impossível. Você dá um fator ou dois, nesse julgamento do colegiado não faltaram oportunidades. Né? 2019 inteiro. 2019 inteiro. Pandemia, 2019 inteiro. Né? Então, e mesmo assim, estamos na pandemia. A pandemia vem em 2020. Pandemia 2020. Estamos ainda na pandemia, né? Talvez até pior do que nos últimos meses. Então, não me convence. Eu acho que seria interessante tentar entender, né? A gente pode especular que tem a ver com o que é o resultado possível, tem a ver com outros movimentos. A gente sabe que os ministros pensam, né, na agenda do tribunal, tentando antecipar, muitas vezes, o que seria a posição que é possível de prevalecer ou não. Então, isso, imagino que a resposta poderia passar por aí, mas, evidentemente, o ministro jamais justificaria, embora isso possa explicar esses movimentos, ele jamais justificaria dessa forma. O que eu disse quando comecei a minha fala, é relevantíssimo o combate à corrupção, mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. E eu sei que, a partir da revelação desses fatos, independentemente da nossa decisão, nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da justiça criminal, desses modelos de investigação e do papel do próprio Ministério Público. Porque ou fazemos isto, ou instalamos um sistema totalitário. Todos esses fatos e circunstâncias, ora analisados, me levam a indagar. Qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o manto de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? Eu queria explorar um pouquinho uma diferença entre as decisões dos ministros Fachin e Gilmar Mendes, que eu acho que ficam bem contrastantes, assim, se colocadas lado a lado, né? Que é esse acerto de contas que eles fazem com a posição anterior deles, né? O ministro Fachin, como eu falei, ele é bem explícito em dizer que ele sempre votou de uma maneira diferente com relação à competência da Lava Jato, sempre adotou uma posição bastante expansiva, e que, nesse caso, ele adota uma posição restritiva, seguindo uma jurisprudência que teria se consolidado no Supremo. E é interessante que, para enfatizar o argumento anterior, né, dessa grande competência da Lava Jato, ele cita diversas vezes o Gilmar Mendes, né, que ficou vencido no precedente de 2015, que tinha a ver com a senadora Gleisi Hoffmann, que o Tomás mencionou mais cedo, né?
que o Gilmar justificou no seu voto vencido essa competência ampla da Lava Jato, dizendo que eram diversos crimes praticados pelo que aparenta ser uma mesma organização criminosa com os mesmos métodos. Então, isso justificaria, né, a competência da 13ª Vara de Curitiba. Então, é bem interessante, né, que o ministro Fachin ele fica mobilizando essa contradição, né, esse elemento do Gilmar Mendes, mas ele diz que a jurisprudência do Supremo mudou. O próprio ministro Gilmar Mendes não lida muito com essa contradição, né? Ele cita esse precedente, né, com relação de 2015, e ele não menciona em nenhum momento que ele ficou vencido, né? Então, ele não faz esse acerto de contas com ele mesmo. E é interessante que ele cita um outro caso também, que é o caso do Banestado, né, que é de 2013, em que foi levantada a parcialidade, né, do ministro Sérgio Moro, e que quem ficou vencido nesse caso foi o ministro Celso de Mello. O Gilmar Mendes ficou junto com a maioria, e ele cita esse caso como se ele sempre tivesse sido desconfiado, né, com relação à parcialidade do ministro Sérgio Moro, quando a gente sabe que isso não é verdade. Então, é interessante ver como esses ministros lidam de maneira diferente com a sua própria mudança de posição, né? E eu acho que isso daí traz... perdão. Desculpe, desculpe. Nada. Eu só ia completar que isso traz um elemento que estava presente na fala do Diego. Não convence muito se você não, de maneira não transparente e aberta, lida com essas contradições ou com esses elementos, né? Pode ser que haja uma boa justificativa, mas qual é? Né? Se essa justificativa não está sequer colocada, né? É tratada como se fosse um não problema. Eu acho que foi você, Juliana, isso que eu ia mencionar quando você estava falando. Não sei se foi você que a gente, durante a semana, vai conversando sobre os sem precedentes, e alguém, se não me engano você, mencionou no nosso WhatsApp, no nosso grupo, que inclusive o ministro Gilmar diz, num dos poucos momentos de lucidez do Supremo, em 2015 decidiu tal coisa, e ele estava vencido nesse momento de lucidez. Então, ele cita um momento de lucidez no qual ele estava vencido, mas enfim. Tomás, você. Eu acho que eu vou continuar essa linha das contradições, ou oposições, digamos, entre o voto do ministro Gilmar Mendes e do ministro Fachin, né? E uma fundamental é que o ministro Fachin não achava nem que esse caso, em que a suspeição, né, foi reconhecida, esse habeas corpus, deveria ter sido julgado. Segundo ele, no momento em que ele decidiu a incompetência da 13ª Vara, perdeu o objeto, não tinha mais por que falar de suspeição. É interessante isso, né? O que o ministro Fachin está afirmando é que existe uma relação lógica em que, se o juízo é incompetente, não tem mais porque a gente vai perguntar ou discutir se o juiz foi suspeito, porque incompetente ele já é. O ministro Gilmar afirma o oposto, né? Ele fala que a análise da suspeição precede, né? Precede. Acho que muitas pessoas discutiriam se de fato precede logicamente, se a competência não vem antes. Mas é que ele não está dizendo que precede logicamente, né? Ele está, na verdade, falando das suas consequências. Ele parece dizer, olha, os efeitos são mais amplos, porque afetaria, por exemplo, as provas produzidas. E ele também fala que, como a decisão do ministro Fachin foi dada numa monocrática, ela não é definitiva. Então, como essa decisão não é definitiva, e ela pode ser revista, como é que a gente vai deixar de julgar essa outra questão aqui? Porque, imaginando, vai que o ministro Fachin perde quanto à competência no colegiado, então não perdeu o objeto a questão da suspeição. Faz sentido. Mas isso, é óbvio, coloca para frente a questão que o ministro Fachin está colocando, que é, tá bom, mas e quando a minha decisão for confirmada no colegiado? Acho que ele imagina que ela vai ser confirmada. Daí como que fica a relação entre esses dois processos? Né? O que ele quer dizer por efeitos mais amplos? Acho que o que as pessoas estão falando sobre efeitos mais amplos é que elas imaginam que, né, esse processo, que não é mais da 13ª Vara de Curitiba, não será mais esses processos, né, são 4, eles passarão agora para o Distrito Federal. Só que o juiz ou a juíza do Distrito Federal poderá convalidar algumas dessas provas. E ao convalidar provas que foram produzidas por um juiz suspeito, né, que a maioria da turma hoje afirma como suspeito, parece que essa suspeição surgiria de novo no futuro. E daí, de novo, vem uma questão talvez de processualismo, mas é como funciona o processo, que o ministro Fachin, talvez, o que ele quer dizer é, vamos esperar a prova ser convalidada ou não,
Caso ela seja convalidada, daí sim você pode discutir se a suspeição pode gerar uma nulidade dessa prova, uma eventual nulidade futura. Claro que isso pode nunca acontecer, porque como passou tanto tempo, a gente tem que lembrar que os processos que afetam o presidente Lula quando ele estava na presidência, o presidente Lula saiu da presidência em 2010. Então pode ser que, como tenha ocorrido a prescrição em relação a muitas dessas coisas, nada disso de fato aconteça, né? E se acontecer, olha quanto mais tempo teria, né? A discussão sobre convalidação e convalidação das provas, a discussão sobre a eventual nulidade dessas provas, que pode chegar de novo até o Supremo de novo pela suspeição, tudo isso. Em certa medida, o que o ministro Gilmar Mendes está dizendo é: vamos já resolver a suspeição agora, né? Porque isso pode surgir de novo. É verdade. Mas, em geral, não é assim que o direito processual funciona, né? Em geral, você espera a questão surgir, e só, caso ela surja de fato, que existe, né, interesse processual para isso. Mas só chamando a atenção, esse conflito entre os dois, porque ele não foi embora, né? E não é que ele não foi embora simplesmente porque a gente ainda tem que esperar o voto do ministro Cássio Nunes, que pediu vista, e da ministra Carmen Lúcia, que votará depois. Ele não foi embora porque mesmo depois que isso for decidido, o ministro Fachin claramente vai levar essa questão, né, da eventual perda de objeto, dessa decisão que está sendo decidida na turma agora para o plenário. Isso ele disse na entrevista para a gente, Tomás. Ele falou: de qualquer forma, a última palavra vai ser do plenário, porque se minha decisão for confirmada e a minha decisão diz que perde objeto o HC sobre a parcialidade do Moro, o plenário vai ter que decidir. Minha impressão, a gente estava falando isso antes, se a segunda turma julgar isso antes do julgamento em plenário, já teremos um fato consumado. 4 ministros em um julgamento da segunda turma dizendo que Moro é suspeito. Portanto, me parece que aí vai ficar mais difícil. Juliana. A Juliana está com algum problema na conexão? Acho que está um pouquinho. Agora... Está com delay. Não, agora cheguei, voltei. Não... O que eu ia chamar a atenção é para o fato de que o tempo é muito importante, né? Que vai chegar no plenário, mas vai chegar quando e em que circunstâncias, né? O plenário vai querer decidir sobre isso nessa primeira oportunidade, de maneira, assim, não óbvia, né? Vai pegar um caso sobre a incompetência, já que existe a suspeição, já trata como é que fica nessa primeira oportunidade, ou não? Vai dizer, bom, tem que esperar a turma decidir, e aí quando a turma decidir, eventualmente vai ter um outro embargo de declaração, isso vai voltar ao plenário nessa nova circunstância, e quando vai ser isso, como é que vai estar o cenário, como você falou, vai ter fato consumado ou não. Então, eu acho que, mesmo essa afirmação de que é o plenário que vai dizer, o resultado disso, ele pode variar muito com relação a quando que o plenário vai dizer. Só queria pontuar esse aspecto. Ficou patenteado o abuso de poder com o qual se ouve o ex-magistrado, bem assim o seu completo menosprezo pelo sistema processual vigente do país, por meio da usurpação das atribuições do Ministério Público Federal e mesmo da Polícia Federal, além de haver ficado evidente a ocorrência de ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, de permeio a outras ilegalidades e ilicitudes. Diego, deixa eu fazer só uma pontuação e eu te chamo. Lembrando que o ministro Fachin suscitou uma questão de ordem e enviou para a presidência, né, para o ministro Luiz Fux, pensando que Fux poderia decidir a questão de ordem e dizer, no final das contas, se a segunda turma poderia ou não poderia julgar o processo, que era o que ele alegava, que a segunda turma não poderia julgar e que deveria ir para o plenário. Houve quem recomendasse ao presidente Fux que levasse a questão de ordem já na quarta-feira, para essa questão ser resolvida, e que ele pautasse de imediato. Ou seja, ele diria para todo o tribunal: eu vou julgar essa questão em plenário, independentemente da segunda turma se vai julgar ou não vai julgar isso amanhã. E o ministro Fux, que até as mensagens da Lava Jato diziam que em Fux we trust, e que apostavam sempre nele como um defensor da Lava Jato, incondicional, etc., ele teve uma posição de moderador nesse caso, falando: eu não vou botar essa questão em plenário porque eu não vou impedir a segunda turma de julgar um processo se ela achar que tem que julgar. Então, foi interessante que esse movimento do ministro Fachin de acionar a presidência, ele não foi bem sucedido, e a questão de ordem acabou tendo que ser feita na turma, e ele perdeu por 4-1. Diego. Queria começar a falar, Felipe, né, do que essa decisão significa daqui para frente
para a Operação Lava Jato, para esses processos, pegando um ponto muito específico que também me parece uma tensão interna forte ali do voto do ministro Gilmar, que diz respeito ao uso desses diálogos, né, que estão nos autos relativos a essa operação spoofing, e que foram obtidos por um hacker, esses diálogos. Eles têm pautado o debate nacional em vários aspectos relevantes. Os diálogos entre procuradores e também em relação a Moro também. Em relação a Moro, em alguns momentos tem, né, diálogos com o Moro, mas é menor no volume total de conversas, mas tem diálogos com o Moro. E é interessante porque não há uma decisão formal sobre, né, a validade, a prestabilidade desses diálogos para apurar responsabilidades, né, dos procuradores ou do Moro. Isso é uma questão ainda pendente. A própria questão da perícia não está inteiramente claro para mim. Algumas fases de perícia já ocorreram, mas eu não sei exatamente em que pé está isso. Então, é uma questão em aberto. E o ministro Gilmar Mendes, porém, dá um voto em que ele, né, quase que a cada tópico faz duas coisas. Uma, diz que não é preciso os diálogos, não são necessários os diálogos para caracterizar a suspeição do Sérgio Moro. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está sempre citando os diálogos para justificar os seus pontos. Né? E aí você poderia dizer, bom, mas ele está citando e dizendo que não é realmente necessário. Mas é um volume muito grande de referências a esses diálogos, inclusive com afirmações do tipo, separei aqui só um exemplo, quando ele fala da interceptação telefônica de escritórios de advocacia, a história de advocacia, que é um dos pontos levantados, né, que sustentariam a suspeição. O ministro Gilmar Mendes usa os diálogos para dizer, por exemplo, que os procuradores da Força Tarefa, ele diz, é relevante destacar que para os procuradores não paravam dúvidas de que a interceptação ilegal de fato permitiu que se tivesse acesso a telefonemas dirigidos ao escritório. Né? Ele também usa diálogos para dizer que não há nenhuma dúvida de que os passos do paciente e as discussões de estratégias processuais eram friamente monitorados pelo magistrado, o que subverte a sua posição de isenção quanto às teses defensivas. São usos muito fortes desses diálogos, são afirmações muito peremptórias, né? Então, eu acho que isso é um problema. Eu acho que uma coisa é você fazer referência marginal aqui e ali, mas se a gente extrai do voto do ministro Gilmar esses diálogos, sobra coisa, claro, mas muitas afirmações fortes que ele faz vão se perder. Então, eu acho que essa é uma posição difícil de sustentar, né? De que algo é ao mesmo tempo... Não vamos dizer se isso vale, se isso é oficial, que tipo de efeito tem, mas vamos o tempo inteiro usar isso para construir, como ele fala, o cenário maior, a contextualização maior. Acho que isso é um problema do voto do ministro Gilmar, e eu acho que seria importante, então, que o tribunal também se debruçasse sobre essa questão quanto antes, né? Afinal, a gente pode... o que a gente pode extrair de consequência jurídica desses diálogos? Porque tudo bem dizer que pode usar, mas não é isso que o ministro Gilmar Mendes fala no voto dele, né? Ele está sempre fazendo essas duas coisas. Não precisa, não é necessário, não temos ainda a posição final com relação a esses diálogos, mas vou usá-los mesmo assim, ainda não sendo necessários. Ainda que eles não sejam necessários, foi o meu argumento. Claro, e até a gente, enquanto estava transcorrendo o julgamento, vários procuradores se questionavam por que o Supremo não estava discutindo a legalidade. E aí, como você disse, Diego, o ministro Gilmar disse, nem preciso disso como fundamento. E lembro que no caso da indicação do presidente Lula para o ministério no governo Dilma, ele também liberou, ou deu a liminar impedindo a posse. E aí, com base, ou pelo menos se pensava, com base nos diálogos entre Lula e Dilma, e aí depois ele disse, quando se viu que a gravação era ilegal, ele disse, eu nem precisaria desses diálogos para dar a liminar. Portanto, ele dizia, não estou me baseando numa prova ilegal. Não, e o que eu me pergunto concretamente é, como é que o ministro Gilmar Mendes e o ministro do Supremo se posicionariam com relação a uma decisão de um magistrado de uma instância inferior ou de um outro tribunal superior que faça isso, que diga, né, isso aqui não sei se é legal, se eu posso usar ou não, mas vou fundamentar
a minha decisão nesses diálogos, ao mesmo tempo que digo que não precisaria deles. Certamente eles veriam com muita desconfiança, certamente eles veriam isso como um problema processual, né? Então, só para enfatizar também, não é dizer que os diálogos são necessariamente legais ou ilegais, minha crítica não é essa, minha crítica é que o Supremo tem que resolver isso para que um voto que confie tanto, que use tanto esses diálogos, fique mais sólido, que é o caso do voto do ministro Gilmar Mendes. Bom, a gente agora vai aguardar que o ministro Nunes Marques traga de volta o processo para julgamento. Até a ministra Carmen Lúcia, se não me engano, disse na sessão de turma que o ministro Nunes Marques costuma ser rápido na devolução de vistas. E vamos ver qual vai ser o resultado e depois, novamente, esperar que o plenário do Supremo, primeiro que tenha o recurso da PGR, que seja levado ao plenário, e aí certamente a gente vai ver essa discussão sobre se perdeu ou não perdeu objeto essa decisão sobre suspeição. Eu aqui faço minhas apostas que o cenário está dado, o plenário não vai impedir ou não vai reverter uma decisão da turma sobre a suspeição de Moro. Acho que o resultado está dado. E também achou, mas a gente se encaminha aqui para o final, já chamo a rodada final, que todo mundo acha que essa decisão, qualquer que seja ela, tanto da suspeição como da incompetência, vai ter efeito imediato para os outros casos, como se o Supremo não pudesse também ser seletivo nos impactos dessas decisões para os outros casos. Antes de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. Mas vamos aqui chamar a nossa rodada final e eu queria começar com a Juliana, para a gente eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana. É óbvio que nós estamos tentando sair do que todo mundo indicaria, né? Os personagens estão claros, a decisão está clara, mas tem outros assuntos e eu queria explorar isso, começando pela Juliana. Então, vou chamar a atenção para essa discussão que está no plenário virtual e que se encerra hoje, dia 12, de março, sexta-feira, sobre a legítima defesa da honra, o uso, desse recurso aí argumentativo para absolver culpados em crimes de feminicídio. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, e ele fez um voto rejeitando a constitucionalidade desse argumento e, na verdade, rejeitando a possibilidade de uso desse argumento pela defesa, no caso do Tribunal do Júri. É interessante essa discussão, porque ela não trata exatamente da motivação da decisão, ou da vedação da decisão ser motivada pela questão da legítima defesa da honra, mas sim da possibilidade desse argumento ser empregado, já que a decisão do júri ela não é motivada. Diversos ministros já deram seus votos, já colocaram o seu posicionamento no plenário virtual, já tem maioria, embora nem todos os ministros tenham votado ainda. Mas eu gostaria de chamar a atenção que, não obstante a importância dessa decisão, e também os registros que são feitos ao longo da decisão pelo ministro Dias Toffoli, mas também pelos demais ministros que juntaram voto escrito com relação à gravidade da situação do feminicídio no Brasil, a decisão em si ela deixa algumas perguntas abertas. Então, a tese firmada, ela afirma que essa tese da legítima defesa da honra ela é inconstitucional, porque ela viola a dignidade humana, a igualdade de gênero, exclui a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa, claro, porque não tem proporcionalidade entre as ações, e, na verdade, sequer se trata de honra, que é um atributo pessoal, Mas, com relação ao terceiro ponto, que ficam algumas questões, que a tese vai estabelecer obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo
que utilizem direta ou indiretamente essa tese, né, de que uma honra ofendida justificaria um homicídio. E então a pergunta que fica, né, e talvez isso vá ser desenvolvido mais à frente pelo Supremo a partir de casos concretos que cheguem, como é que se coloca essa questão do direto ou indiretamente, né? A gente sabe que nesses casos que eventualmente vão ter uma mobilização social local forte, esses argumentos podem vir não só dentro do processo, mas também fora dos autos, né, pela imprensa ou pela própria comunidade, e acabar entrando ali como um elemento crucial, decisivo para a opinião dos jurados. E também como é que fica o uso pela defesa, né, ou em processos, de outros argumentos igualmente graves, né, racistas, ou contra a ordem democrática, que possam levar a absolvições ou a condenações, né? Então, como é que o racional desse caso se aplica também a outras situações? Acho que são questões que ainda vão ficar para serem decididas mais para frente. Tomás, e você? Olha, eu gostaria de chamar a atenção para a decisão do Supremo sobre direito de resposta, né? O Supremo julgou uma DI sobre esse tema essa semana, está julgando, e eu acho que tem mais de um tema interessante a partir disso. O que foi decidido sobre o direito de resposta na imprensa, né, de uma pessoa que tenha sido lesada, digamos assim, pela publicação de uma notícia contra ela, que seja inverídica e ofensiva ou algo assim. A primeira coisa a gente já tocou um pouco nesse assunto quando a gente falou da Lei de Segurança Nacional, né, sobre como o Supremo, às vezes, tem uma relação com a Lei de Segurança Nacional, em que invalidar a Lei de Segurança Nacional criaria uma lacuna, como fazer isso e como isso pode ser problemático. A Lei da Imprensa é um bom exemplo disso, né? Eles fizeram exatamente isso, eles declararam a Lei de Imprensa inconstitucional em 2009, isso criou uma lacuna, porque a Lei de Imprensa regulava o direito de resposta, isso foi sendo feito jurisprudencialmente, né? Foi concedido jurisprudencialmente para o juiz. Enquanto isso, em 2015, o Congresso regulou com uma lei que regula o direito de resposta. E daí o Supremo está decidindo a inconstitucionalidade dessa nova lei, da lei que foi feita e editada para regular esse espaço, né? E eu acho que tem mais de uma questão aí, uma questão substantiva, né, digamos, central, que eu acho que é mais rápido de explicar, que é simplesmente se a retratação resolve, né? Se você publicou algo contra alguém que pudesse utilizar essa pessoa, se você imediatamente retrata, publica, retrata espontaneamente, digamos assim, se isso significa que aquela pessoa não teria mais direito ao direito de resposta. E o Supremo está dizendo que uma coisa não invalida a outra, que o direito de resposta é da própria pessoa se manifestar, então mesmo que você tenha retratado, a pessoa ainda tem direito de resposta, a parte substantiva. Mas acho que tem uma outra parte, que é procedimental, no qual o Supremo está decidindo sobre o processo, né, da concessão dessas decisões, que eu acho que diz muito sobre o funcionamento do nosso judiciário e diz muito sobre o funcionamento do Supremo, né? O artigo 10 dessa lei de 2015 diz que no caso de decisões proferidas, né, pelo juiz de primeira, né, pode ser proferida pelo juiz de primeira instância, e no caso do recurso, né, o que o artigo diz especificamente poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas em juízo colegiado prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência da concessão da medida. Então, o que essa lei faz? Essa lei condiciona o efeito suspensivo, ou seja, uma decisão provisória, né, do tribunal, a que ela seja também colegiada. E o Supremo basicamente declarou isso inconstitucional. Declarou isso inconstitucional dizendo que não, que o relator, o desembargador individual, tem que poder rever essa decisão de primeira instância, usando argumentos que o Supremo adora invocar, né? Alguns são mais gerais, a importância de conceder tutela, a inafastabilidade da jurisdição, essas coisas genéricas, e um argumento conceitual que é o famoso poder geral de cautela, né? Poder geral de cautela, basicamente, é o que está por trás, muitas vezes, da ideia de que juízes individuais ou desembargadores de órgãos colegiados podem dar decisões de urgente, sozinho, decisões urgentes sozinho. E o que eu quero dizer sobre isso, eles basicamente disseram que a limitação disso, nesse caso, não vale. E por que eu acho que isso muito sobre o Supremo? Porque o Supremo é muito refratário a qualquer tipo de regulação, de limitação dos poderes monocráticos de outros desembargadores, como esse caso mostra, de outros juízes, e claro que de si mesmo, né? Ao mesmo tempo em que uma das grandes críticas ao Supremo, um dos grandes problemas do Supremo, são exatamente esses poderes individuais, monocráticos exacerbados, um tema que a gente já discutiu muito aqui,
e eu acho que isso mostra o Supremo decidindo o seu poder monocrático e dizendo não, a gente não pode limitar. No momento em que a gente, com frequência, está querendo limitar o poder monocrático dos relatores do Supremo. Então, eu acho que isso sinaliza algo importante, para além do caso ser relevante, o direito de resposta é um direito relevante, afeta muitas pessoas que podem ser ofendidas na imprensa por aí. Diego, para finalizar, você. Vou chamar atenção para o fato de que a deputada Bia Kicis foi confirmada na presidência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E por que isso é importante? Porque isso vinha sendo um relativo termômetro da relação entre os poderes, né? Bia Kicis é investigada no STF, no inquérito, Felipe me corrige se eu estiver errado, mas das manifestações antidemocráticas, talvez. Exato. Ela é uma das críticas mais explícitas, né, mais intensas do Supremo. Ela apoia em várias postagens e discursos várias propostas de reforma e de contenção do poder do tribunal, reformas que muitas vezes são até anteriores à era Bolsonaro, mas que podem voltar à pauta agora, nesse cenário. E, justamente por esses elementos, quando surgiu o nome dela para a presidência da CCJ, houve ali sinalizações de que apareceram na imprensa, sinalizações de que os ministros do Supremo não viriam isso com bons olhos, tinham exigido que não fosse ela. O próprio Arthur Lira teria dito, né, para o campo bolsonarista, segundo a imprensa, que não deveria ser ela. Então, essa confirmação, acho que alguma coisa mudou nesse cenário. Não sei muito bem o que, mas eu diria que, a princípio, né, o Supremo não está com esse poder de veto todo. Então, eu só colocaria isso, né, tentar entender melhor o que aconteceu nessas linhas. E, por outro lado, ontem, ou anteontem, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão desfavorável a Bia Kicis, no caso envolvendo um pedido de indenização dela contra o então deputado Jean Willis, né? Uma postagem crítica em redes sociais. Então, talvez haja alguma relação entre os dois fatos, talvez não. Talvez? Mas, talvez. Jura que você falou talvez? Talvez, Jura? Eu não sei. Foi presente de inauguração de mandato como presidente da CCJ, nenhuma dúvida. Então, fecha aspas, Felipe Recondo, eu concordo, mas para o meu ponto, eu não precisaria cravar, né? Mas concordo com você, faz sentido, mas meu ponto é que o contexto faz a gente pensar que, ainda que essas coisas não tenham intenção conexa, elas vão ser lidas de forma conexa, né? A mensagem pública é clara dos dois lados nesse sentido. A dela conseguir chegar à presidência da CCJ é menos clara para mim, mas eu acho que é uma má notícia para o Supremo. Isso aí Uma vez eu ouvi de um político experiente, uma característica do Centrão é não abandonar os seus. E foi o que o Arthur Lira fez. Não abandonou Bia Kicis, mesmo contra pressões, e trabalhou pela confirmação, e também ela baixou o tom nesse período, né? Vamos ver o que vem daqui para frente. Eu, só para finalizar, chamaria a atenção para dois fatos. Primeiro é a corrida, digamos assim, pela vaga do ministro Marco Aurélio já está aberta faz tempo, a gente já falava de muitos nomes, mas as últimas indicações são de que tem já alguém praticamente escolhido, e seria o ministro da Justiça, André Mendonça. A gente pode discutir isso nos próximos episódios, e eu queria lembrar, vocês sabem que eu gosto de lembrar alguns fatos históricos, e há 50 anos, vamos completar essa semana, 50 anos, em que o ministro Adalto Lúcio Cardoso se levantou de uma sessão do Supremo inconformado com uma decisão do tribunal de não enfrentar a censura prévia implementada pela ditadura militar, depositou a toga sob o espaldar da cadeira e pediu a aposentadoria do Supremo em protesto. Vai ser 50 anos nesta semana, a gente deve ter algum material especial sobre isso durante a semana. Gente, obrigado. Até semana que vem com mais um Sem Precedentes. Obrigado. Obrigada, Valeu. até mais. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos,
Você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.